Primeira coisa que a gente vai discutir é sobre o cenário para a gente empreender, seja no jornalismo, ou seja em qualquer área que a gente for trabalhar, tá? A gente precisa entender um pouquinho desse cenário. Então vamos lá. Pandemia, eleições, crise econômica, desinformação, ameaças à liberdade de expressão, desafios, oportunidades e ainda muita desigualdade que a gente tem no nosso cenário brasileiro são alguns dos desafios que a gente tem para empreender no Brasil. Então, tudo isso, todo esse complexo de coisa, faz com que se transforme, de certa maneira, em desafios para o jornalismo brasileiro. Tá? Só para vocês terem ideia, gente, de acordo com a quarta edição do Atlas da Notícia, publicado em janeiro de 2020, os municípios sem veículos independentes de jornalismo, chamados de desertos da notícia, impactam a vida de 37 milhões de pessoas no Brasil. O que isso significa? Significa que 18% da população nacional, da população do Brasil, não possui cobertura noticiosa própria, ou seja, não tem veículo de comunicação nesses lugares, dificultando, inclusive, uma série de coisas, entre elas a própria fiscalização do poder público e de acontecimentos, coberturas de acontecimentos específicos em pequenas localidades, nas pequenas cidades. Olha só, esse dado é muito importante. Então vamos detalhar um pouquinho como é que está funcionando esse cenário, né? Esse deserto da notícia que a gente tem no Brasil. O Atlas, ele apontou que as regiões norte do Brasil e nordeste são as que possuem uma proporção maior desse vácuo de informação. De 450 municípios do norte, na região norte do Brasil, que são mais ou menos 323 municípios, ou seja, 71% desses municípios, pouco mais do que isso, eles não têm veículos de comunicação próprio nessas regiões, nessas cidades, certo? Olha só, 71% dessas cidades não têm veículos de comunicação próprio. Então, dificilmente eles pautam as próprias necessidades, os próprios acontecimentos que acontecem nessas cidades. Mas o dado mais violento ainda é no Nordeste. Dos 1.794 municípios que a gente tem no Nordeste, há um total de 1.318, ou seja, 1.318 cidades, 73% de todas as cidades do Nordeste que não têm veículos de comunicação próprio, que são abastecidos de informações pelas redes sociais ou pelas redes de TV e rádio nacionais. Entende? Então, é muita coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você aí já vislumbra um cenário gigante de possibilidades. A gente tem um deserto que a gente precisa colocar as coisas para acontecer lá dentro. A gente tem um deserto que a gente precisa colocar a nossa banquinha, ou seja, a nossa rádio web, o nosso portal de notícias, para poder rodar nesses lugares. Então, por aí você já tira que tem muita oportunidade. Tá? Apesar desse cenário desafiador que a gente tem, ambas as regiões enfrentam as projeções para o jornalismo em 2022, indicadas principalmente pelo fortalecimento das iniciativas independentes e do empreendedorismo dos profissionais. O que eu quero dizer com isso, gente? Que, embora tenha todos esses desafios, o que vai nortear o jornalismo nessas duas regiões, ou no Brasil inteiro, mas principalmente nessas duas regiões, Norte e Nordeste, é o empreendedorismo no jornalismo. Quem souber empreender, quem souber as habilidades corretas, quem souber montar projetos de jornalismo nessas regiões, vai se dar muito bem. O que apontam os jornalistas, os pesquisadores, os especialistas, é que esse momento do jornalismo no 2022, aliás, nesse ano de 2022, vai fazer com que muitos projetos de comunicação local surjam. Isso já está acontecendo. Eu vou mostrar isso lá no final da aula, mas isso já está acontecendo de maneira muito veloz. E aí vocês devem perguntar o seguinte, mas isso aí, o que tem a ver com empreendedorismo? Cara, tudo a ver. Você tem um cenário, você tem problemas, você tem desigualdades, você tem eleições, você tem pandemia, você tem uma série de coisas, de contextos, que faz com que o empreendedorismo
seja realmente importante e que o jornalismo seja encaixado nessa filosofia ou nesse pensamento ou nessa postura do que é o empreendedorismo, tá bom? Ok? Fechamos esse primeiro momento desse cenário? Então vamos partir para um outro momento que é muito bacana. Vamos discutir um pouquinho sobre empreendedorismo versus empresário. Empreender é diferente de ser empresário. Empreendedor é diferente de ser um empresário. E a regra básica é que o empresário ele é muito mais tido como uma profissão, enquanto o empreendedor ele tem uma postura muito mais ligada, né, de atitude do que o empresário. Ou seja, o empreendedor ele vê o mundo de uma forma diferente do empresário. O empresário ele lida muito com a burocracia. O empreendedor ele lida com os desafios e ele corre muitos riscos. Então, tem uma série de fatores que a gente pode falar sobre o empresário e o empreendedor, e eu listei alguns desses mitos que a gente tem especificamente para que a gente entenda um pouco mais esse assunto, os mitos sobre o empreendedorismo, tá? Então eu listei aqui 10 mitos. Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. O primeiro mito que a gente tem, é um dos mais comuns, o primeiro mito que a gente tem quando a gente fala de empreendedorismo é o seguinte: empreendedores sempre têm grandes ideias, que geralmente surgem do nada. Isso é um mito, isso é falso. Essa crença, inclusive, é limitante, pois impede que ideias simples saiam do papel. Frequentemente, a gente conhece pessoas que não começam seu próprio negócio por não acreditarem no potencial de um projeto que ele tem. Mas mais uma ideia para dar certo, ela não precisa ser exclusivamente inovadora. Portanto, isso é uma necessidade essa não é uma necessidade para ser empreendedor. Na verdade, elas precisam ser lapidadas com empenho e muito trabalho. Precisa de criatividade? Sim, é muito importante. Mas não é uma exigência fatal que a gente seja criativo para ser empreendedor. Então, esse é o primeiro mito. O primeiro mito é: empreendedores sempre têm ideias grandes, que geralmente surgem do nada. Não é bem assim que funciona. Segundo mito, quando a gente fala de empreendedorismo, é que empreendedores não se estressam com coisas pequenas. Caraca, esse é um mito que todo mundo acha que é realmente verdade. E não é bem por aí. Seria, inclusive, um mundo ideal para todo mundo, que o empreendedor não tivesse estresse. Empreendedores frequentemente gastam tempo com a fiscalização de projetos, a entrega de demandas, o cumprimento de prazos, controle de pagamentos, entre outras ações do dia a dia. Cara, tudo isso gera, em algum momento, um estresse. Gera um conflito. E você, por mais que você seja empreendedor, você vai se estressar também, tá? Claro que existe uma série de habilidades que você pode afastar um pouco mais essa questão do estresse, tá? Na realidade, empreender costuma trazer um certo nível de estresse e alto em alguns casos. Por quê? Porque a gente corre risco. O empreendedor, ele vai muito pautado para os riscos. Claro que nas técnicas de gestão, de administração, você diminui esses riscos. No entanto, empreendedores não são mais estressados do que qualquer outro profissional da vida real, tá? Mas esse é um mito. Empreendedores também se estressam. O terceiro mito que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se o empreendedor fracassar uma vez, ele vai fracassar sempre. Esse é um mito. Essa afirmação é bem comum entre os mitos que acontecem no empreendedorismo. No entanto, ela cai por terra quando a gente conhece a trajetória da maioria dos grandes empreendedores que a gente tem no mundo. Neste contexto, muitos só conquistaram o sucesso após muitas tentativas e a maioria fracassou em algum momento na sua vida empresarial. A derrota é um dos grandes receios de quem decide apostar em um projeto, em um negócio novo, em um negócio próprio. Mas é importante a gente entender que fracassar é uma consequência possível para qualquer pessoa que corre risco. Assim
com a determinação, com a persistência, com o planejamento, com as adversidades, elas também podem ser superadas. Isso depende muito da sua atitude como empreendedor. Além disso, não é porque o negócio falhou da primeira vez que ele não pode dar certo em um outro momento. Logo, eu acredito muito que se a gente trabalhar a nossa mente para aceitar o fracasso e caso aconteça algum tipo de descaminho ou fracasso no meio dessa tua trajetória, da nossa trajetória, a gente possa aprender com os erros. E essa é uma grande característica dos empreendedores. Eles têm o erro como uma possibilidade de aprendizado. Se você vira essa chave, já está meio caminho andado para você não ter medo de empreender e vencer esse mito, tá? O quarto mito é o seguinte: empreendedores nunca desistem, nunca perdem foco e não têm vida social. Vamos lá. No mito anterior, a gente aconselhou a que a pessoa nunca desista, né? E o empreendedor ele pode ter essa persistência, essa determinação. Essa dica é válida para todo mundo, para qualquer pessoa que queira empreender ou realizar seu sonho. Mas desistir de alguma etapa quando algo não sai como planejado pode até ser um benefício para o negócio. Por isso, não persistir no erro pode ser vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Além disso, é falso afirmar que qualquer empreendedor não perde o foco. Ora bolas. Na realidade, é comum que a gente incorra ou tenha algum momento de distração. Afinal de contas, nós somos seres humanos e desempenhamos funções, tarefas no dia a dia. Por outro lado, os especialistas, a maioria dos especialistas afirmam que pequenas distrações são benéficas durante o processo de criatividade, de ativação de algum negócio, usado principalmente como base do empreendedorismo. E aí, galera, eu acho que uma das coisas que é mais importante para a gente empreender é o autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para a gente identificar a necessidade e no momento certo de dar uma pausa, de ver o momento certo de esticar, né, a quantidade de trabalho, né? Principalmente fazer com que a gente tenha essas distrações como elementos que a gente lide muito bem. As distrações elas sempre são algo que vai acontecer na nossa vida, seja empreendendo ou não. Então, quando a gente se conhece, a gente afasta muito dessas distrações. O autoconhecimento ele é fundamental. O quinto mito, quando a gente fala de empreendedores, né, de empreendedorismo, os empreendedores sempre são jovens, são adolescentes. E aí é que está o ponto. Entre os mitos do empreendedorismo, o tema idade é recorrente. Tem muita gente que acha que para empreender precisa ser jovem. Não é bem assim. Muitas pessoas acreditam que somente os jovens se aventuram em começar um negócio novo, um negócio próprio. Mas vem cá comigo. Quando se trata de empreender, isso não é uma limitação e não deve ser usado como desculpa. A insatisfação com o trabalho atual, mente aberta e recursos são suficientemente necessários e oportunos para você começar. Então, trabalha a tua mente, trabalha teu autoconhecimento e isso independe da idade. Para exemplificar, deixa eu te dizer uma coisa. O Roberto Marinho, ele construiu a Globo aos 60 anos de idade. A idade média dos empreendedores dos Estados Unidos é cerca de 40 anos. Já no Reino Unido, na Inglaterra, é cerca de 47 anos que as pessoas começam a experiência de empreender. Então, idade é um mito. Sexto, para empreender é preciso ter muito dinheiro. Cara, não é. Não é preciso ter muito dinheiro. Você vai precisar em um momento para empreender de ter dinheiro. Ter dinheiro é muito importante para desenvolver um negócio, sim, mas os recursos financeiros não são garantia de sucesso do seu empreendimento, seja na comunicação, no jornalismo ou em qualquer outra área. Nem é um sinal ou uma forma definitiva de você permanecer no mercado. Muitas vezes, o aporte inicial de um empreendedor é pequeno e ele precisa buscar fontes de financiamento. Inclusive, eu já vou anunciar aqui que uma das lives que eu vou fazer é como é que você capta recursos para
fazer projetos de jornalismo, tá? É muito comum que as pessoas e a comunidade, né, de baixa renda comece um pequeno negócio apenas com um investimento mínimo, desse tamanhozinho. Assim como o tempo, assim ela vai crescendo de acordo com o tempo e com a consistência do trabalho. E aí ela consegue prosperar, consegue gerar renda, consegue gerar uma forma sustentável para expandir o seu empreendimento. A maioria dos negócios no Brasil começa dessa forma. Portanto, é um grande mito acreditar que empreender é preciso muito dinheiro. Aliás, às vezes, em algumas fases de negócio, quando algum empreendedor, dá a sorte de receber um aporte grande de recursos, acaba atrapalhando. Que ele nunca recebeu aquela quantidade, como ele não tem experiência de gerar muito dinheiro, acaba que ele se perde e investe o dinheiro de forma errada. Isso acontece muito em startups que estão iniciando, que é um modelo de negócio específico, tá? Na verdade, o dinheiro é necessário e não é inatingível a gente não ter dinheiro para poder começar o nosso negócio. Para começar, a gente tem que ter um investimento mínimo, claro. E às vezes as pessoas recorrem aos pais, aos amigos, acreditando naquele projeto, para fazer um capital de giro inicial, para fazer as finanças gerarem. No jornalismo também não é diferente. Para você começar qualquer negócio, você vai precisar pelo menos de um Wi-Fi, de um computador ou de um telefone, tá? Mas hoje os custos de investimento, principalmente na comunicação, que é serviço no jornalismo, é muito barato, tá? Então é um mito que obrigatoriamente para você iniciar um empreendimento em comunicação no jornalismo, a gente precisa de dinheiro. Não é bem assim não. Sétimo mito. Empreender no Brasil é vantajoso para ninguém. Não é vantajoso para ninguém. Esse é um mito. Empreendedorismo, gente, ele resolve problemas. O papel do empreendedor é resolver problemas com algum tipo de solução que nesse processo te traga algum recurso. Você já deve ter escutado que empreender no Brasil é muito difícil. Eu também já escutei. Principalmente pela burocracia de se criar uma empresa, de se abrir um CNPJ e pelos impostos que a gente paga. Mas ainda assim, o Brasil é um dos países que mais abre negócios, claro que fecha também muito rápido, mas que mais abre negócios no mundo, que mais tem empreendedores no mundo. E tem gente com muita criatividade, tá? Nesse sentido, o que eu quero te dizer é o seguinte: embora a carga tributária seja alta, embora tenha desafios, embora tenha concorrência, embora tenha vários fatores que podem impedir você de começar seu negócio, o Brasil é um lugar cheio de oportunidades. Por que é cheio de oportunidades? Porque tem muito problema. E o empreendedor, ele trabalha justamente para resolver os problemas sociais, certo? Então, por isso que empreender no Brasil não é um desafio em todo lugar, mas não é algo que seja impossível. Pelo contrário, é aí onde mora as grandes oportunidades. É onde a gente encontra os diversos problemas de desigualdades que a gente tem. Invente uma solução que faça com que alguém tire proveito daquilo, seja beneficiado daquilo e com certeza você vai começar seu negócio em empreendedorismo. Tem alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente ratificar essa coisa de empreender aqui no Brasil, que são particularidades que a gente precisa compreender melhor. Cultura, né? Você precisa entender um pouco de cultura, da cultura do seu lugar, do seu contexto, né? E isso, aqui no Brasil, existe uma grande força de trabalho, né, para que a gente consiga captar pessoas, ou mesmo você, entender aqueles contextos e poder trabalhar. Então, entenda a cultura de onde você está. O brasileiro deseja gerar empregos, então, por si só, todos nós gostaríamos de gerar oportunidade para as outras pessoas, inclusive para quando a gente não teve aquelas oportunidades. É um grande orgulho quando a gente gera a oportunidade de ajudar outras pessoas a partir de um emprego, né, deixando um legado. O mercado nacional é carente e tem tradição dessas carências de algumas soluções, e com o digital a gente consegue chegar muito longe. Então, empreender no jornalismo, e eu mostrei os desertos das notícias, não tem informações locais, que é uma grande oportunidade, tá? Então tem muita carência na comunicação ainda. O brasileiro tem uma alma empreendedora, ele gosta dos desafios, ele é flexível e não tem medo de arriscar.
né? Nós gostamos muito de autonomia, né, para trabalhar, essa é uma outra característica. Por outro lado, apesar da burocracia toda que a gente tem no nosso país, os governos criaram políticas de incentivo recentemente, como a lei do microempreendedor individual, o Simples, né? Hoje você abre um CNPJ e já é uma empresa, né? Um microempreendedor individual, de maneira muito rápida, e também alguns programas mais específicos ligados às startups. Essas ações elas contribuem muito para incentivar o surgimento de novos empresários e, inclusive, criar novos empregos e soluções, aumentando a arrecadação de impostos para o próprio governo. A gente tem um sócio oculto que é o próprio governo. Isso é muito importante também. Então, tem elementos, aspectos que são muito oportunos para que a gente invista tempo, dedicação para empreender no jornalismo. O oitavo mito é o seguinte: empreendedores devem ter curso de formação acadêmica. Cara, não é mais, sabe? Já foi do passado. Você precisa ter informação. Informação, na verdade, você precisa ter conhecimento. E é diferente de informação. Informação todos nós temos, mas conhecimento sobre aquilo que a gente precisa fazer, não precisa de ir para uma faculdade. Você pode estudar vários livros, como eu tenho aqui atrás, muita coisa que eu leio. Então, tudo que eu aprendi aqui nesses livros, talvez não tenha sido a metade do que eu aprendi nos cursos, nas faculdades que eu fiz por aí, na universidade que eu estudei. Então, você tem conhecimento. Se você tiver conhecimento, cara, tu vai. Esse talvez seja um dos mitos do empreendedor mais disseminado por aí. Que você precisa ter um curso superior para poder empreender. Não precisa. Claro que para empreender no jornalismo, você obviamente precisa ter as habilidades do jornalista. Precisa saber, certo? E precisa assinar, obviamente, aquele projeto, dependendo do projeto que você tem, você precisa assinar como um comunicador profissional, como um jornalista, tá? Muitas pessoas, inclusive, acreditam que só podem empreender quem tem essa formação técnica, né? Para tal. Não é bem assim, tá? Você precisa estudar de negócio, você precisa estudar do seu nicho de mercado e você precisa fazer as coisas acontecerem. É claro que a educação formal, não é isso que eu estou dizendo, desestimulando você, a educação formal, ela não é exigida, mas é necessária também. E agrega muito valor nesse processo da sua formação. O nono mito é que o empreendedorismo é genético e passa de pai para filho. Nada a ver, nada a ver. Tem muitas famílias que têm contextos super dramáticos, né? Cheios de necessidade, desigualdade, problemas, e acaba que uma das pessoas, um dos filhos ou alguém da família consegue empreender, certo? Então não é genético, tem nada a ver com genética. Ainda mais porque uma pessoa que tem uma grande empresa, né, e nasceu no berço de ouro, ela também pode fazer com que seu negócio seja fracassado. Então, se você nasce numa família rica e já tem uma empresa e você pode tocar aquele negócio, às vezes você até vai para o buraco, né? Fracassa, fale. E no caso de famílias que você nasceu numa família mais, vamos dizer assim, com menos poder aquisitivo, acaba que você tem muito mais possibilidades de empreender também, até porque você não tem nada. Então, quando você tem essa liberdade de pensar e não tem nada, você vai longe, vai sonhando e vai fazendo e as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, não tem nada a ver com DNA, tem a ver com você querer fazer. 10º e último, esse mito é super interessante. Para ser empreendedor é preciso sempre dizer sim para os clientes. Cara, a gente está vivendo um momento que, claro, que a gente quer ter cliente, mas a gente não pode confundir, né, esse atendimento à clientela, a necessidade do cliente, sempre dizendo sim. Tem clientes que, inclusive, a gente precisa demitir. No caso do jornalismo, tem certas parcerias, né, para fazer um jornalismo independente que você se livre, corra longe. Principalmente as parcerias que envolvem a questão política. E essa é uma parceria muito fácil, um caminho muito fácil. Porque os políticos e a política ela precisa muito de comunicação para vender suas ideias e tal. Não que seja proibido você trabalhar para algum político, para algum partido, mas que você deixe claro isso nas informações que você vai passar para as pessoas. Isso é importante, isso é fundamental. Entenda que para manter um negócio a longo prazo, nem sempre será possível atender o maior número de pessoas possíveis, tá? Lembre-se que entregar um produto ou um serviço de qualidade é uma condição
é absolutamente necessária para a sua longevidade enquanto empreendedor, né? Para a sua empresa, para o seu empreendimento. Tá? Para empreender, a gente precisa de cautela e é muito importante reconhecer as limitações que você pessoalmente tem e que o seu negócio tem. Quando você abre essa caixa, te dá várias possibilidades para você empreender melhor, tá bom? Então a gente fecha essa parte do empreendedorismo, tá? E vamos para a terceira parte dessa nossa live de hoje. O que eu vou falar nessa terceira parte aqui? Eu vou discutir com vocês um pouquinho se todas as pessoas têm realmente a capacidade de empreender, tá? E vou falar um pouquinho do que limita e quais as possibilidades da gente empreender. E a primeira resposta, eu respondo dizendo o seguinte: sim, todo mundo pode empreender. Claro, obviamente, por alguma condição de saúde, de doença, uma pessoa, enfim. Mas todo mundo pode empreender. O que limita as pessoas são as nossas crenças. E aí vamos lá. 99% dos nossos resultados são de fórum íntimo. Está dentro da gente, não fora da gente. Tem a ver com as nossas crenças, com as nossas decisões. Iraildo, isso é papo de coach. Não é papo de coach. Tá? Embora no Brasil seja muito respeitado essa técnica do coach, na Europa é muito respeitada, nos Estados Unidos é muito respeitada. Tá? Mas isso não é papo de coach. É um papo sobre os seus resultados. É sobre sua vida. E eu vou te explicar como é que funciona o processo de introspecção das crenças na nossa mente, nas nossas mentes. Então fica muito ligado aqui nessa conversa, tá? Vem comigo. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente cheira, tudo que a gente experimenta é absorvido pelo nosso cérebro como informação. Essas informações se transformam numa representação. Ou seja, a forma como enxergamos aquele assunto. É a forma como a gente enxerga aquele assunto. Isso, por sua vez, se traduz num pensamento. O que você fica pensando, se traduz num pensamento. E o pensamento gera um sentimento. É assim que o nosso cérebro funciona. Tudo que a gente vê, ouve, escuta, cheira, experimenta, vai ser absorvido pelo cérebro, se transforma em uma representação, né? E depois isso passa a gerar um pensamento e esse pensamento gera um sentimento. É assim que funciona, entende? Então, por isso que os contextos afetam, por isso que várias pessoas ruins afetam o seu processo de desenvolvimento. Pessoas que te dizem não afetam a sua posição. E é nesse momento que as crenças que a gente tem sobre qualquer coisa na vida que fazem o lugar do perigo. É aí que mora o perigo. Não tem aquele meme? É aí que mora o perigo. Quando a informação chega no nosso cérebro, ela passa por filtros. Passa por alguns filtros. Os filtros nos fazem pensar de forma diferente. E quais são esses filtros? Para explicar para vocês. Os filtros são as nossas crenças, as nossas experiências, os nossos valores. Esses são filtros importantes, tá? Então, o que significa isso na prática, Iraildo? Quando alguém te diz que você não pode, essa informação passa pelo filtro da crença. Essa experiência, tanto pelo filtro da crença como pelo da experiência e dos valores. E você pode acreditar ou não acreditar se isso é verdade ou não. Isso pode se transformar numa representação, como eu te expliquei, ou não. Consequentemente, se isso se transformar em uma representação, se transforma em um pensamento. E esse pensamento pode limitar o que você quer ser ou o que você pode ser. Então, antes de trabalhar qualquer área que você queira empreender, é muito importante você se entender. Que você entre um pouco em você mesmo e converse com você mesmo a respeito do que eu estou te dizendo agora, tá bom? Você talvez se lembre, na última eleição, o vereador que você votou. Talvez você se lembre, os mais espertos vão se lembrar, mas a maioria das pessoas não lembra. Indefinitivamente, a gente não lembra do vereador que votou. Eu não lembro, por exemplo.
Mas é bem provável que você se lembre o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, na queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. É bem provável. Por que isso acontece? Porque, na verdade, foi um momento que marcou. Então, você recebeu uma informação, essa informação passou pelos seus filtros, esses filtros disseram que aquilo era importante, se criou uma representação na sua cabeça, a partir dessa representação, isso se transformou em um pensamento, e esse pensamento se transformou em um sentimento. E esse sentimento faz você lembrar do que aconteceu, do que você estava fazendo no dia 11 de setembro. Entendeu? Não é nada de complicado, mas é simples. Então, o teu corpo, o teu cérebro é uma máquina. E ela faz exatamente esse processo didaticamente que eu te falei. Tá? E aí, vamos lá. O que mais nos limita nos dias de hoje, para fazer, por exemplo, uma coisa pela primeira vez, colocar um negócio de jornalismo pela primeira vez, o que mais nos limita é a confiança, quer dizer, a falta de confiança. Né? Para algumas pessoas é a falta de confiança. Mas aí, a gente nasce, todos nós nascemos com algo que nos dá confiança, que sempre reforça, todos nós nascemos com muita confiança, todos nós. Quando criança, a gente vai fazer a primeira coisa que a gente tenta fazer, né, ali na idade de tentar caminhar, é dar os primeiros passos. E aí perceba, para dar o primeiro passo, a gente não tinha confiança, porque a gente não tinha experiência. Eu nunca andei, como é que eu vou ter confiança se eu não tenho experiência, se eu não tenho resultado? E a mesma coisa no jornalismo. Como é que eu vou fazer um primeiro negócio se eu não tenho experiência? Né? E aí eu vejo essas propagandas dizer o seguinte, né, que contrata-se com experiência, só contrata-se com experiência. Como é que o cara vai ser contratado com experiência se ele nunca teve a oportunidade? Certo? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Nós nos tornamos medrosos na medida que a gente vai começando a ouvir a opinião do outro. Certo? Quando a criança ela vai entendendo um pouco mais do que está se passando ali, e ela vai ouvindo e vai entendendo aquilo que ela vai se tornando medrosa. Esse é um contexto que talvez para muitas pessoas sejam desfavorável ali na comunicação, porque você vai vivenciar medos, você vai vivenciar angústias e acaba que bloqueia ou limita a sua possibilidade de querer fazer aquele negócio, tá? O que nos move a fazer qualquer coisa nova, e aí vamos lá, é a coragem. A gente precisa ter coragem. A única coisa que a vida pede da gente é coragem. A confiança vem conforme a gente vai fazendo as coisas. Nem precisamos saber de tudo. E nunca a gente vai saber de tudo. O plano perfeito muitas vezes não é nem necessário. Ele não precisa ser tão perfeito assim. Porque ele pode ser pequeno, talvez, diante do que podemos fazer. Isso não tira a exigência de que você tenha crenças bem definidas e sólidas. Entende? O que pensamos pode limitar ou possibilitar os nossos sonhos e desejos. Confiança vem dos resultados? Vem dos resultados. Imagina que você vai saltar pela primeira vez de paraquedas. Como você nunca teve essa experiência, você não vai ter confiança para pular. Você vai ter que fazer a primeira vez. E você pula de paraquedas. A partir da outra vez, você vai ganhando um pouco mais de confiança. Então, aqueles medos que você tinha naquele primeiro salto, eles não serão mais tão presentes no segundo salto. E você vai lá e salta. O que fez você saltar não foi a confiança, foi a coragem. Tá? E essa danadinha que faz toda a diferença no mundo para o mundo girar. Você pode escolher fazer a roda girar ou ficar tonto, porque você vai ser girado pela roda do mundo. Tá? No final, todos nós olhamos diferente para as coisas. Não porque elas são diferentes, mas porque nós acreditamos em coisas diferentes. E isso é totalmente normal e natural. O quarto ponto dessa nossa conversa, dessa live, é sobre o alinhamento do objetivo. Isso é muito importante. Este é um motivo que as pessoas conseguem alcançar os resultados. É por isso que conseguem empreender com sucesso.
E a primeira parte do alinhamento é o propósito. E o propósito é o motivo pelo qual você quer fazer aquilo que você quer. Então, se faça as seguintes perguntas. Para que você quer fazer isso? Por que você quer empreender? Por que você tem esse objetivo? Qual é a finalidade que você tem com relação a esse objetivo? Qual é a intenção máxima que você decidiu fazer isso? Tá? Então, vamos lá. Vamos destrinchar essa coisa aqui do propósito. Primeira coisa que você tem que fazer para destrinchar o seu propósito, ou descobrir o seu propósito, é trabalhar a sua identidade. E a forma mais prática da gente fazer isso é pensando na pessoa que queremos ser. Construa um avatar sobre você mesmo. Ou seja, a pessoa ideal que você gostaria de ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. A maioria das pessoas querem muitos resultados em suas vidas. Querem muitos resultados imediatamente. Mas poucas pessoas estão dispostas a mudar alguma coisa que seja necessária nelas mesmas. Então, a maioria das pessoas querem muitos resultados e querem resultados logo. Mas poucas, realmente poucas, estão dispostas a abdicar de algumas coisas para poder fazer com que esse resultado aconteça. Principalmente quando é mexer nelas mesmas. É muito importante a gente definir os nossos valores. E os valores seriam exatamente aquilo que você não abre mão por nada nesse mundo, nem por um caminhão carregado de pedra. São seus valores. São muito importantes. Porque se eles são rasos, né, são puerios, são efêmeros, o seu caminho será desviado de qualquer lugar. Isso para o jornalismo é muito fácil acontecer, porque o jornalismo ele te apresenta diversos caminhos que são muito mais fáceis do que outros, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso nesse caminho. Por isso os nossos valores são fundamentais, tá? Hoje a gente vive uma enxurrada de desinformação e muito disso é porque a comunicação ela não tem valores mais sólidos. Os comunicadores eles se perdem em algum momento ali por ter talvez valores menos fortes, tá? Um outro passo importante é a sua intenção. Quais os objetivos que você tem realmente? Qual é a energia que você quer colocar nesse negócio? Qual é o objetivo? Quais os objetivos? Os 3 níveis que a gente tem de objetivo. A gente tem 3 níveis de objetivo, todos nós, em algum deles, a gente, inclusive, foca mais do que outros, tá? Então, a gente precisa categorizar isso. O primeiro objetivo é o objetivo de ser. O que eu quero ser? O outro objetivo é o objetivo de ter. O que eu quero ter? E o outro objetivo é o de relação. Como é que eu quero? Com quem eu quero me relacionar? Como é que eu quero que seja a minha relação com as pessoas? Tá? Então, quando a gente alinha esses objetivos a um pouco do nosso propósito, a gente tem um caminho a seguir. E por que é importante esses 3 níveis de objetivo? É porque conforme a minha evolução vai acontecendo, eu posso perder o chão. Eu posso ser mais frágil e cair na esbarrela de fazer coisas que não estão alinhadas aos meus valores, né, e aos meus objetivos, certo? Então, muitas pessoas que chegam na comunicação ficam um pouco deslumbradas. E, na verdade, comunicador, jornalista é um comunicador como outro qualquer. É um profissional como outro qualquer. Claro que ele tem habilidades específicas. Quinto ponto da nossa conversa de hoje. Qual é a estratégia? Precisamos de uma estratégia para a gente atingir esses pontos, né? Precisamos de uma estratégia para atingir e acompanhar o GPS que a gente construiu ali na nossa vida. Tá? Então, tem 5 pilares estratégicos da comunicação que são muito importantes você entender. Então, nota aí, presta muita atenção. Primeiro pilar, entenda o mercado. Entenda o mercado. Segundo pilar, seja tecnológico, ou seja, entenda de tecnologia. Participe da tecnologia de alguma forma. Terceiro, defina o conteúdo que você vai falar. Defina. Qual é o tema que você vai falar? Você vai falar sobre agronegócio, educação, saúde, enfim, vários temas, tá? Tem à sua disposição. Então, escolhe um nicho de conteúdo e fala sobre aquilo. Quarto, conheça o seu público. Cada vez mais que você conhece o seu público, mais fácil fica de você falar. Quinto e último, aprimore suas habilidades. Quanto mais você treina, mais você melhora suas habilidades. Quanto mais você aprimora
o que é necessário para você fazer no jornalismo, né, você fica melhor, você aprimora as suas habilidades. Outro ponto importante, que faz parte da estratégia, é o seu comportamento, são suas atitudes. E se o seu comportamento está baseado no seu objetivo, isso é muito bom. Isso diz respeito, como se você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Seus objetivos e a forma como você se comporta tem que estar alinhado com seus valores, com as suas crenças. Crie suas leis, crie seu código de ética, seu código de honra e não se desvie. Faça o que precisa ser feito. Assuma a responsabilidade daquilo que você controla. O que você não controla, a gente leva, tá? Mas a estratégia também tem a ver com um contexto. Ou seja, como o seu entorno influencia no seu caminho. Como você reage aos acontecimentos externos. O que você vai escolher, ou quem você vai escolher para se juntar contigo nessa jornada. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida, para não conseguirmos realizar os nossos sonhos, é pedir conselho para as pessoas erradas. E olha só, às vezes, os mais próximos, os nossos familiares, não são as pessoas mais indicadas para a gente pedir conselhos. Não são as pessoas mais indicadas. E por quê? Porque elas nunca fizeram o que você vai fazer. Quando eu saí da universidade estadual como professor, eu disse para minha mãe que eu ia sair. E ela disse, não filha, a gente não pede para sair de emprego. Mas eu tinha no meu coração um outro desejo muito maior. Tá? A dica aqui é ficar perto de pessoas que já fizeram o que você quer. Pessoas que estão fazendo o que você quer. Pessoas que querem alcançar os mesmos resultados que você. Estas pessoas vão te ajudar. Estas pessoas vão te ajudar. As outras pessoas querem teu bem, cara. Querem te ver bem. Elas não querem te ver sofrer. Elas não vão e elas vão frear as suas ideias justamente porque elas não querem ver você sofrer. E não é maldade dessas pessoas. É porque é um cuidado natural que as pessoas têm com a gente. Elas gostam da gente. Muitas vezes, quando a gente pede um conselho, a gente mostra um pouco de fragilidade. Mas aí é onde está o ponto. A nossa fragilidade, ela pode ser entendida também com muita fortaleza, com muita força. E esse é um ponto importante, tá? Se você sacou tudo isso, então eu espero que te ajude muito a começar o teu negócio. Então, agora eu quero focar aqui nos objetivos, né? Eu acho que é muito importante a gente aprimorar mais ainda essa questão das estratégias e formar ali um link para os nossos objetivos. A forma que eu uso para focar, eu vou dar o meu exemplo, é deixar o mais visível possível o meu objetivo, o meu resultado. Então eu escrevo num pedaço de papel, desenho na parede, rabisco no caderno, coloco no computador, coloco na parede, coloco no armário, alguma representação do meu objetivo. Então, por exemplo, se o seu desejo é uma casa, cara, desenhe e coloque em algum lugar. Sabe por que eu faço isso? Sabe por que isso é muito importante? Porque, na verdade, lembra lá, o cérebro, ele funciona e gosta de imagens. E ele gosta de estar em contato com aquilo que está disposto a acontecer. Que vai acontecer. Que você está acreditando que isso vai acontecer. Então, acho que é uma coisa legal a gente ajustar essa questão dos objetivos. Deixa eu te contar uma história que é muito interessante, né? Eu fui para uma palestra sobre criação e inovação. Estava passando um momento muito difícil na minha vida profissional. Estava saindo de um rompimento de uma sociedade. Foi muito traumático, assim, para mim, pelo menos. Né? Então, nessa palestra, o cara falava e tal, e aí eu me distraí um pouco e comecei a desenhar o meu sonho num pedaço de papel. No meu caderninho lá, no bloquinho de nota que eu tinha recebido do evento. E aí, o meu desenho, o meu sonho era ter alunos em todas as regiões do Brasil. Então eu desenhei um mapa do Brasil, fiz as regiões do Brasil e coloquei a marquinha, que é um balãozinho da Conrad em várias regiões. Então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a gente chegou em várias cidades do Brasil. Em várias. Estamos em todos os estados do Brasil. A gente tem alunos espalhados por todo lugar. Isso, para mim,
é a prova cabal do que eu acabei de dizer para vocês que realmente funciona. Desenha teu sonho, porque o cérebro gosta disso, tá? Então, se você fizer os desenhos bons sobre o que você realmente quer, vai acontecer. O contrário também é verdade. Ou seja, se você estiver em um ambiente onde se fala coisas negativas, a sua percepção da realidade vai ser negativa. O seu desenho, sendo ruim daquilo que você tem, vai ser uma coisa negativa. E aí, gente, para tudo isso, o foco é dizer não. Não para as coisas ruins, não para as pessoas que não vão te ajudar, não para uma série de coisas que vão te tirar do caminho. Empreender é tudo isso junto e misturado para qualquer coisa que você vai fazer, seja no jornalismo, no direito, na comunicação, seja em qualquer coisa. É tudo isso junto. É uma junção não só de uma técnica, mas de uma junção humana, de outras habilidades que extrapolam, obviamente, a técnica. Vai muito além. Ninguém se aprende a empreender numa universidade, na escola. A gente aprende a aprender em empreendimento, fazendo as coisas acontecerem. E aí, a gente entra num outro ponto que eu acho que é muito importante. Antes da gente empreender, tem vários desafios. E eu listei aqui 7 deles que são muito significativos. Tá? Então fica ligado. Não é fácil para ninguém empreender, a gente sabe disso. Como diz um amigo meu, ele diz assim, muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo os sonhos dos outros, porque estamos com medo. E aí eu fico me perguntando, sempre que eu falo com eles sobre esses assuntos, se somos finitos, se somos limitados, por que precisamos ter medo de desafios? Isso não significa dizer que eu não deva conhecer os meus defeitos, os meus problemas e as minhas limitações. Mas a gente não precisa ter medo, porque a gente é finito, a gente tem limitações. Então, enfrenta de cara, não precisa ter medo. E aí, temos 7 desafios que determinam a nossa jornada para qualquer coisa, não só para o jornalismo. Tá? A primeira é o seguinte, identidade futura. Identidade futura. É preciso que a gente tenha identidade. Aliás, a identidade futura, se você não tem, é um problema, é um desafio. Tá? Se veja como um repórter de TV, com as habilidades necessárias, se veja como um apresentador e ajuste isso ao seu objetivo. Se hoje você não é, trabalhe muito para ser, certo? Então, a identidade futura, se você não tem isso, acaba limitando o que você gostaria de ser. Faça isso, identidade futura. Segundo, o desafio do objetivo SMART, né, que eu acho que vocês conhecem, né, que é o objetivo inteligente, ele também pode limitar a gente. Olha só como é que é doido isso, né? Se você sabe o que quer, qualquer coisa serve. Se você, na verdade, não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Mas quando a gente tem objetivos claros, e esses objetivos, eles são, como a gente chama naquela técnica do SMART, né, que é uma sigla que significa objetivo, tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Quando a gente coloca as nossas metas dentro desses objetivos SMART, acaba que acontece uma outra coisa também que pode limitar o seu alcance, limitar o que você quer. Porque tem uma parada que é a seguinte, se você sabe o que precisa e sabe como fazer o que você precisa, esses objetivos eles vão te limitar, porque você sabe que vai alcançar aquilo, certo? Então, quando a gente está limpo, né, sem amarras, sem prisões do ponto de vista da mente, a gente pode pensar muito mais alto. E quando a gente pensa muito mais alto, isso é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente não tem limitações. A gente não tem referência. A gente vai lá, como no paraquedas, a gente vai lá e salta. A gente não precisa dessa confiança. A gente precisa, sabe de quê? De coragem. Tá? Deixa eu refletir um pouquinho com vocês sobre isso. Tá? Sobre esse negócio de pensar grande e pensar pequeno, que foi uma coisa que recentemente eu comecei a entender melhor essa parada. Tá? Pensar grande dá menos trabalho do que pensar pequeno. Como eu já disse, o que nos limita é a nossa mente. Então, se eu criar objetivos a partir daquilo que eu já sei que posso fazer, isso vai me limitar. Uma mente de campeão na comunicação pensa grande.
e naquilo que ainda não está posto na mesa. E quando pensamos grande, não temos referência. E somos obrigados a procurar respostas, aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes, estar em ambientes diferentes. Por isso que pensar pequeno, pensar grande, é mais fácil do que pensar pequeno, porque ampliamos o universo de possibilidades, sem referências de limite qualquer, não tem referência de limite. Quando abrimos a mente para pensar maior, você tem diretamente, na minha mente pelo menos agora, vem o exemplo das crianças. As crianças elas vão andar, elas vão cair, elas sabem disso, mas elas vão dar os primeiros passos. Então, pensar grande dá menos trabalho do que pensar pequeno. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que alguns objetivos dos quais você coloca ali no seu papel e quer alcançar, sabendo que você vai alcançar, isso te limita, tá? Terceiro ponto, terceiro desafio. Custo a pagar. Não vem de graça. Nada, absolutamente nada de resultado na nossa vida vem de graça. É fruto do trabalho duro de todos nós que trabalha e que quer ter resultado. Se foi fácil, o grau de valorização que damos à conquista é frágil. E às vezes é até passageiro. Então devemos saber se estamos dispostos a pagar os custos para ser um comunicador. E para empreender no jornalismo, um dos custos é trabalhar muito, ler muito, repetir, 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 testar, 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 até as coisas darem certo. No meio disso tudo, precisamos abdicar de algumas coisas, como a folga no final de semana, que vai nos distrair, como desfrutar de algum momento com a família e de outras coisas que dão prazer para a gente. As pessoas que desistem no caminho é porque não calcularam o custo direito para realizar seu sonho. E a gente precisa fazer esse cálculo, se a gente está disposto a fazer isso, tá? A maioria das pessoas querem uma vida boa, mas poucas pessoas estão dispostas realmente a pagar o custo para isso. Essa é uma decisão sua, não é minha. Não é do mercado, não é do momento, não é dos outros. As boas coisas da vida exigem tempo, compromisso, consistência e disciplina. E aí, se você não tem motivação, tenha disciplina. Porque se você tem disciplina, você consegue qualquer coisa. Se você diz, eu vou acordar às 5 horas da manhã para correr na pista, acorda às 5 horas da manhã e vai correr na pista. Se você não consegue sequer obedecer a você mesmo, você vai obedecer a quem? Disciplina é fundamental. E aí eu uso a disciplina e a motivação. Motivação está muito alinhada ao meu propósito. E a disciplina, quando eu não estou motivado, eu sei que eu preciso fazer aquilo, porque alguma coisa depende de eu fazer aquilo. Alguma pessoa depende de eu fazer aquilo. Então, tenha disciplina. Disciplina ela é fundamental e te faz chegar muito mais longe. Tá? Quarto desafio. As baixas expectativas pessoais são uma coisa que afeta muito. Isso significa que se você não acredita em você mesmo, você está fora do páreo. Você começa já errado. E o que acontece quando você tem esse sentimento? Geralmente, quem sofre desse mal coloca toda a expectativa nos outros. Tipo o seguinte, espera que o outro vai me ajudar a conseguir uma oportunidade, espera que o outro vai te dar um trabalho, espera que a comunicação ela esteja no momento certo para tudo acontecer na tua vida. Tá? E deixa eu te dar um exemplo que é bem legal, tá? Para identificar isso. Se você tem baixa expectativa, pessoal, quando alguém diz que você pode fazer algo e você responde, eu não consigo fazer isso. Isso não vai dar para mim fazer. Eu estou fora, isso aí eu não quero fazer. Eu não sei fazer isso aí. Então o que acontece? Esse é exatamente o lugar que você está com uma expectativa baixa sobre você mesmo. Uma regra que eu uso aqui, uma regra que eu uso comigo é o seguinte: eu baixo a minha expectativa sobre os outros, ou seja, o outro, eu sempre baixo a expectativa do que ele vai me dar e aumento a minha expectativa sobre mim, porque é o que está no meu controle. Como eu aumento minha expectativa? Me preparando, dando o meu melhor, me entregando todos os dias para o meu objetivo.
esperando muito mais de mim do que dos outros. É isso que eu controlo, o resto eu não sei lidar. O resto eu vou lidando ali, vai acontecendo e eu vou lidando. Mas o que eu controlo está em mim. Quinto, baixas expectativas sociais. Isso acaba com a gente também. Se você tiver num ambiente de escuta, né, onde você escuta, isso não é para você, isso não vai dar, aquilo você não consegue, você não vai conseguir, tal, tal. Esse é um ambiente de baixa expectativa social. Minha sugestão é que você saia desse ambiente correndo. E eu vou citar um exemplo muito concreto na minha família. Meu irmão, chamado Flaviano, que é meu irmão do meio, ele trabalhava no supermercado. E nesse período do supermercado, a mente dele era uma para as coisas. A única coisa que ele queria era ganhar um salário, ajudar um pouquinho em casa e ter um salário mínimo e sair no final de semana com a namorada. Quando ele começou a fazer direito e estagiar no TRT, aqui do Piauí, a mente dele virou completamente. E aí, cara, foi esse ambiente onde ele estava, onde as pessoas competiam, onde as pessoas falavam de projeção, onde as pessoas falavam de ganhar melhor, de ser pessoas melhores, né, de ampliar os seus horizontes, onde ele mudou todo o seu pensamento, a sua mente. E o que aconteceu? Ele se dedicou, começou a estudar, passou em vários concursos no Brasil e hoje é um funcionário do INSS. Inclusive está com um bucho muito grande e é funcionário público, você sabe como é que é, né? Se acomoda um pouquinho. Mas está muito bem de vida. Era isso que ele queria, ele conseguiu. Todos nós, para evoluirmos, precisamos de pessoas que tenham muitas expectativas sobre nós. Então, encoste perto dessas pessoas. Essas pessoas te levam para frente, elas não te levam para trás. No meu caso, eu tenho bons mentores. Os meus mentores são aqueles meninos que estão aqui atrás. Eu leio muito. E eu leio muito porque eu gosto de ler. Durante esse processo de aprendizagem, eu perguntava para algumas pessoas que eu admirava, e as pessoas diziam o seguinte: e aí, por onde é que eu começo? Estuda, lê. Leia, leia. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, a concorrência, isso te pauta para uma coisa que você precisa evoluir. Tá bom? Sexto, prioridades diárias. Cara, faz o que precisa ser feito. Coloca as tuas prioridades. Prioridade minha é a família. Prioridade é saúde. Prioridade é dinheiro também. Você precisa de dinheiro para sobreviver. Cria blocos de 50 minutos, que é assim que eu faço. Trabalha firme naquilo ali. Dá um descanso de 10 minutos. Volta de novo. E é assim que funciona. Dá prioridade para poder executar as coisas que você precisa fazer. Eu, geralmente, ontem, por exemplo, que teve aula à noite, eu trabalhei 14 horas no dia. Não recomendo, mas eu trabalhei 14 horas porque eu sei que precisava ser feito. Então, isso você precisa resolver. Se você não tem prioridade das coisas que você quer, você enfrenta um grande desafio. E o sétimo e o último, tem energia para aplicar as coisas. Tá? Aplica, quer dizer, tenha muita energia para fazer com que aquele resultado que realmente você queira aconteça. Agora eu espero que a partir desses obstáculos que a gente conversou aqui, você tenha mais, você atravesse o seu caminho para criar o seu primeiro empreendimento na comunicação e empreender no jornalismo. O que eu vou passar aqui agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês, é mostrar alguns modelos de jornalismo que a gente tem no Brasil, tá? Alguns modelos de sustentabilidade. Antes de eu mostrar aqui, eu acho que é importante vocês terem consciência do que eu vou falar agora. Ser jornalista no Brasil é um desafio, vivenciado por milhares de profissionais diariamente. Todo dia as pessoas sofrem baixos salários, às vezes, né? Situações complicadas, reportagens complicadas. Né? Trabalhar com informação em um país marcado principalmente pela desigualdade, pelo momento político que a gente está vivendo, né? Requer um investimento em recursos humanos muito alto, requer muita resiliência. É como fazer jornalismo bom, você precisa de uma equipe bem treinada, de um tempo para elaborar boas reportagens investigativas, se for o caso. Então tem uma série de desafios que a gente encontra no meio do caminho nessa jornada. Tornar financeiramente sustentável um empreendimento jornalístico é um desafio tremendo para os veículos de comunicação nos dias de hoje.
E aí, quais são os modelos que hoje, quais são as estratégias que a gente utiliza para ter modelos de financiamento de jornalismo hoje, né? A gente usa financiamento coletivo hoje, muitas instituições usam, parcerias públicos-privadas, editais, publicidade, assinatura fixa, né? Parcerias com conteúdo, enfim, tem várias maneiras de você indo colocar seu projeto de jornalismo como um empreendimento, como um negócio, de você buscar sustentabilidade, de você buscar dinheiro, tá? Eu vou passar aqui algumas e vou mostrar mesmo na tela, tá? Alguns desses empreendimentos que a gente tem visto no Brasil que estão bombando por aí, tá? O primeiro deles é a Amazônia Real. Vou já mostrar aqui, tá? Antes de mostrar, a Amazônia Real foi criado em 2013 pela jornalista Kátia Brasil e o Eliezer Farias, e é uma agência independente de jornalismo investigativo sobre a Amazônia Real. É uma organização que não tem fim lucrativo e tem como proposta básica viabilizar, dar visibilidade, na verdade, às populações que vivem lá na Amazônia, tá? Vou abrir aqui o site para a gente dar uma olhada como é que eles trabalham direitinho, tá? Então, eles têm uma linha editorial muito clara, que é aquilo que eu falei para vocês. Você quer empreender no jornalismo, aprende os pilares, e eles têm uma linha editorial. Eles falam sobre os desafios da Amazônia. Eles falam sobre a Amazônia Real, tá? Ok? Então, esse empreendimento deles aqui, ele tem... Quais são as fontes de renda principal que eles têm, né? Eles têm uma fonte de renda muito ligada ao financiamento a partir de projetos sociais. Então, eles escrevem projetos e têm financiadores internacionais. Um desses financiadores é a Fundação Forte, tá? Financia muitos outros projetos e é um financiador muito interessante para quem trabalha com comunicação, quem quer trabalhar com comunicação, porque eles têm recursos direcionados, a Fundação Forte tem recursos direcionados para isso. Esse aqui é a Amazônia Real, tá? É o site deles aqui, é um site bem simples, tem uma linha editorial, eu não tinha mostrado antes, tá? E eles são bem legais, tá? É um projeto bem interessante. Ele é um podcast, é bem legal, e eles têm diversas fontes de financiamento, inclusive a fonte de financiamento individual, né? A fonte de financiamento direto com o cliente, tá? Vocês podem ajudar, e eles falam também, tem esse link com a Amazônia, né? As Amazonas, né? Na verdade, eles falam um pouco mais sobre a mulher, sobre os desafios das mulheres, é um podcast muito legal. Ciência, e claro que elas falam esse vínculo com as Amazonas ali, com Manaus também, com a cidade lá. Bem legal esse aqui também. A agência Tatu, ela foi fundada em 2017 por 3 estudantes de jornalismo. Olha só como é possível. 3 estudantes de jornalismo na Universidade Federal de Alagoas. A agência Tatu de jornalismo é uma agência de jornalismo de dados, ou seja, surgiu com o objetivo de produzir reportagens relevantes sobre o estado de Alagoas, e é uma ONG, né? Se transformou também em uma ONG, né? E tem 2 coisas muito interessantes nesse empreendimento. Primeiro, que eles escolheram jornalismo de dados. O jornalismo de dados é muito importante, tá? Hoje, nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar com o jornalismo de dados para poder entender esse mundo todo, tá? Então, muito importante, fiquem ligados nisso. E a outra coisa são as formas de financiamento que eles têm, tá? Eles têm uma newsletter, têm uma forma de financiamento direto e trabalham também com projetos sociais. É muito legal também esse projeto aqui, que vocês podem olhar depois, tá? Tem a mídia Caetê, e eles fazem um trabalho muito bacana também, são reportagens especiais, eles aprofundam as temáticas, né? E eles têm um processo de apoio direto ao jornalismo, né? Sempre buscando a independência e tal, que eu acho que é muito bacana também, tá? Quem quiser doar, pode fazer Pix e tal, enfim, bem legal também esse aqui, tá? E por último, tem o Alma Preta, que é bem legal também. Então o pessoal trabalha com jornalismo muito focado em combater o preconceito, né? A exposição racial, mas também eles têm um vínculo político, né? Eles cobrem política de maneira muito particular do ponto de vista da política pública, e eu acho que vale muito a pena vocês olharem isso aqui. Quando vocês olharem isso aqui, olhem como é que eles se financiam, quais são os serviços que eles prestam e como é que eles se financiam, tá? O Alma Preta é um baita de um site, tem muito conteúdo, muita gente trabalhando, e é um site super relevante, financiado inclusive por algumas instituições internacionais.